Câmara dos Deputados aprova o texto base do projeto que prevê a privatização dos Correios. E Arthur Lira, presidente da Casa, diz que parte do dinheiro arrecadado com a privatização irá para o Bolsa Família. Presidente Jair Bolsonaro anuncia a nomeação do secretário Bruno Bianco como novo ministro da Advocacia Geral da União. Ex-assessor do Ministério da Saúde presta depoimento à CPI da pandemia e diz que foi articulador político na pasta. Brasil avança em campanha de imunização anti-Covid e ultrapassa a marca de 149 milhões de doses aplicadas até agora. Estados Unidos planejam permitir a entrada de estrangeiros totalmente vacinados contra o coronavírus. Fim de uma era, Barcelona anuncia a saída do craque Lionel Messi. E as notícias das Olimpíadas. Brasileiro Pedro Barros conquista a prata no skate park. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto base do projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios, de acordo com o parecer apresentado pelo relator, deputado Gil Cotrim, do Republicanos do Maranhão. Foram 286 votos a favor, 173 contra e 2 abstenções. Os deputados vão analisar agora os destaques, pedidos pontuais de mudança ao texto aprovado. Finalizada essa etapa, o projeto segue para análise dos senadores. Em seu parecer, o relator deputado Gil Cotrim inclui que a empresa que comprar os Correios terá exclusividade mínima de 5 anos sobre os serviços postais como carta, cartão postal, telegrama e demais correspondências. Segundo o deputado, a medida é necessária para que não haja atropelos na política de transição do antigo para o novo modelo de serviços postais. O setor postal vem passando por transformações significativas, não só no Brasil, mas também no mundo. O principal fator da mudança é a digitalização das comunicações e as transações comerciais online, cada vez mais aceleradas, gerando competição com o negócio mais tradicional dos Correios, que são as cartas, cartão postal e telegrama. A ECT não tem uma boa performance e vem perdendo a aprovação do povo brasileiro. Na verdade, a empresa carece de agilidade, de eficiência, de investimentos e de um planejamento futuro. O deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ressaltou que é importante não ter preconceito com a iniciativa privada. Segundo ele, a privatização dos Correios será benéfica para a economia do Brasil. É preciso sujeitar a empresa, sim, à competição e não ter preconceito com a iniciativa privada, muito menos ter desrespeito com os funcionários dos Correios, que até hoje, sinceramente, todos os que são conscientes sabem, foram abusados pelos governos. E por isso é importantíssimo que aprovemos esse projeto, mesmo que seja uma privatização light, vamos abrir mercado e melhorar o serviço para o consumidor. O contrato de concessão do serviço a ser assinado após a privatização poderá estipular um prazo superior a 5 anos. O relator também incluiu em seu texto um dispositivo que prevê a estabilidade por 18 meses para funcionários da estatal após a privatização da empresa. Eles só poderão ser demitidos neste período por justa causa. A empresa que adquirir a estatal terá ainda que disponibilizar aos funcionários um plano de demissão voluntária, com período de adesão de 180 dias a contar da privatização. Os funcionários que aderirem ao plano terão direito à indenização equivalente a 12 vezes a remuneração, manutenção do plano de saúde por 12 meses e plano de requalificação profissional. A questão trabalhista é a mais relevante neste projeto de lei. E, em nosso entendimento, enfrentamos adequadamente este debate, uma vez que a ausência de investimento público já levou os Correios a perderem
um contingente de 40 mil trabalhadores em anos recentes, em programa de desligamento voluntário e em outra medida de cortes de despesas. Inicialmente, o texto autorizava a transferência dos empregados dos Correios para qualquer órgão da administração pública que solicitasse o funcionário. O governo considera a medida inconstitucional e o relator retirou esse trecho ao emitir parecer sobre as emendas de plenário. As considerações voltadas aos funcionários foram incluídas no texto para diminuir a resistência à privatização da estatal. Até maio, os Correios tinham 90.875 funcionários. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que uma parte arrecadada com a privatização dos Correios deve ser destinada para as pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família e que esses recursos estarão fora do teto de gastos. Segundo Lira, trata-se de uma despesa extraordinária e não recorrente. E há pouco, os deputados da comissão especial que analisa a PEC do voto impresso decidiram pela rejeição do texto apresentado pelo relator do projeto, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Apesar da rejeição, a matéria ainda pode ser analisada em plenário, já que, de acordo com o regimento da Casa, a comissão é consultiva. Nesta sexta-feira, cerca de 110 mil mulheres, chefes de família, devem receber uma transferência do auxílio emergencial. Após uma revisão de cadastros, todas as parcelas devem ser pagas de uma única vez em conta digital. Depois da revisão de cadastros, mais 110 mil mulheres, chefes de família, vão poder receber o auxílio emergencial. Todas as parcelas de R$ 375 vão ser depositadas de uma vez nas contas sociais digitais. E para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos vão ser realizados dentro do calendário regular do programa. Uma nova análise de dados confirmou o direito dessas mães ao benefício a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases governamentais. O resultado do processamento está disponível no site de consulta do auxílio emergencial. A análise levou à suspensão de mais de 600 mil benefícios para a avaliação de inconformidades. Entre esses casos estão 136 mil mães chefes de família. Com o desbloqueio do benefício para 110 mil mulheres, restam 27 mil cadastros que ainda estão em processamento. As pessoas com o benefício desbloqueado recebem todas as parcelas a que têm direito de forma retroativa. O endividamento das famílias bateu novo recorde pelo terceiro mês seguido. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O número de famílias endividadas cresceu no mês de julho e bateu novo recorde, chegando a 71,4%. O valor é o maior desde que a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, a CNC, passou a fazer a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor em 2010. É o terceiro mês seguido que a quantidade de famílias brasileiras endividadas cresce. Na comparação de julho com o mês anterior, o aumento do endividamento foi de 1,7 pontos. Já na comparação com o mês de julho do ano passado, o incremento foi de 4 pontos, o maior desde dezembro de 2019. O cartão de crédito continua sendo um dos principais vilões e marcou recorde com relação aos endividados. Segundo a CNC, que divulgou a pesquisa nesta quinta-feira, a inflação elevada tem reduzido o poder de compra dos brasileiros e deteriorado os orçamentos domésticos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. A confiança é fundamental para que o consumidor faça uma compra online. No quarto episódio da série especial sobre e-commerce, a história de quem já caiu em golpe pela internet e o que fazer nesta situação. Quem faz parte da nova geração se sente mais à vontade para fazer negócios pela internet. Já os mais velhos ficam sempre com o pé atrás e com razão. O excesso de confiança no ambiente virtual pode causar prejuízo. Foi o que aconteceu com Bruno, que por um descuido perdeu cerca de R$3 mil. Pedi para ele para a gente fazer essa venda aí por uma plataforma de confiança, né? Algum site especializado em vendas, entrega entre estados. E aí aconteceu um erro com o meu cadastro nesse site aí, desse site confiável, e aí ele me passou a confiança, né? E aí eu efetuei diretamente o pagamento para ele. Eu enviei o dinheiro
na conta bancária dele. E a partir do momento que ele notou que recebeu o pagamento, ele já não me respondeu mais, já cortou o contato, né? E depois ele me bloqueou no aplicativo ali de mensagens. Apesar de ter caído em um golpe, Bruno decidiu não registrar boletim de ocorrência sobre o crime. Postura que a maioria das vítimas adota por acreditar que o trabalho da polícia nessa área ainda é ineficaz. Comuniquei o próprio site, né, onde eu fiz o contato com ele, onde ele fez esse anúncio. Comuniquei também a plataforma que eu utilizei para efetuar o pagamento, mas eu não optei por comunicar à polícia, não, porque eu, na minha opinião, eu achei que não teria resultado de nenhuma forma, né? Mesmo com o avanço da tecnologia, o consumidor continua vulnerável durante as compras online. Isso porque são poucos os locais em que pode recorrer aos direitos em caso de crime virtual ou propaganda enganosa. Dourados, por exemplo, ainda não conta com uma delegacia especializada em crime cibernético. O diretor do PROCON no município diz que o consumidor deve sim registrar o boletim de ocorrência e em seguida procurar o órgão que irá verificar quem pode ser responsabilizado pelo golpe. O consumidor trazendo todas as informações que ele detém sobre aquela ocorrência, o PROCON tem condições de apurar. Inclusive se ele comprou numa plataforma digital conhecida, e ainda que seja numa empresa de pouco conhecimento, que seja um golpe, existe a responsabilidade também da plataforma digital. Rubens é doutor em computação e dá algumas dicas para o consumidor reduzir os riscos durante a compra online. A pessoa te mandou um link de um site que você não tem o hábito, tenta se informar antes, tá, para não acessar esse site. Segundo, não forneça dados pessoais em hipótese alguma. E um terceiro todas as vezes que você vê uma promoção ou que alguém te oferece um produto cujo preço está muito aquém, muito abaixo do real, desconfie, porque essa não é uma prática usual do mercado. Ele alerta sobre o perigo de preencher cadastros com informações pessoais na internet e também escolher senhas fáceis para transações importantes. Por exemplo, senhas que utilizem números, letra maiúscula, letra minúscula, caracteres como cifrão, dólar, tá? E senhas de pelo menos 8 dígitos, que dificulta bastante a descoberta por usuários mal intencionados, né? E nunca revela essa senha para ninguém. Outra forma de se proteger de golpes é usar o endereço e o telefone fornecido na página para saber se a empresa existe fisicamente. O doutor revela ainda que é possível saber se a página é ou não segura. Tem alguns elementos visuais na página que permite a pessoa identificar. O primeiro deles é um cadeado que aparece na URL, onde você digita o endereço da empresa. Se esse cadeado estiver ativo, ou seja, colorido, significa que as informações que trafegam na rede entre a sua máquina e a máquina da empresa estão seguras, né? Outra opção é o primeiro termo de digitação, que é o HTTP, né? Ele tem um acréscimo aí de uma letra S, que essa letra S te garante uma segurança na transação de informações, ou seja, as informações da sua máquina, elas passam a ser criptografadas na hora de navegar. Que o e-commerce está na moda, isso é um fato, mas a internet ainda está longe de ser um ambiente completamente seguro para os negócios. O certo mesmo é se precaver para não ter prejuízos. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em alta numa sessão bastante volátil, com incertezas domésticas ofuscando o posicionamento mais agressivo do Banco Central do Brasil na reunião de política monetária da véspera. A moeda norte-americana subiu 0,61% e encerrou o dia cotada a R$ 5,215 na venda. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, divulgou que o investimento estrangeiro direto na América Latina caiu 34,7%. Foi o pior resultado desde 2010. A região foi uma das mais atingidas no mundo, afirmou o organismo em seu relatório, no qual registrou uma redução de 56 bilhões de dólares em relação a 2019.
O declínio em 2020 só é comparável ao de 2009, no contexto da crise econômica global. Apenas 5 países da região aumentaram a entrada de capital estrangeiro em 2020: Bahamas e Barbados, no Caribe, Equador e Paraguai, na América do Sul, e México. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, disse que o México passa a ser o segundo receptor de investimento estrangeiro direto. O Brasil continua em primeiro, mas teve uma queda acentuada de 35,4%. Com 72 votos a favor e nenhum contrário, o Senado aprovou a proposta que traz uma série de medidas para simplificar a abertura de empresas e o seu funcionamento. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Segundo o governo, o objetivo da proposta é modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no país e melhorar a posição do Brasil no ranking Doing Business do Banco Mundial. O ranking, elaborado anualmente, é uma das principais métricas para aferir a competitividade do ambiente de negócios de um país em escala global. O Brasil, entre 190 economias, nunca esteve entre os 100 primeiros. Atualmente, pelo Doing Business 2020, o país ocupa a 124ª posição. A Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos acredita que as vendas de eletrodomésticos vão replicar os números do primeiro trimestre, que registrou crescimento de 11,27% nas vendas para o varejo em relação ao mesmo período do ano passado. A linha branca, de fogão, geladeira e máquina de lavar, saltou 11,64% com vendas de mais de 4 milhões de unidades, contra 3 milhões e 600 mil na mesma época do ano passado. Já os televisores, itens da linha marrom, recuaram 3% para 2 milhões e 800 mil unidades. A Black Friday e o Natal são datas esperadas e devem sustentar altas nas vendas do varejo, com crescimento médio de 10% a 15% no período. Depois de 15 anos, geladeiras ganham novo selo de eficiência energética do Inmetro. A meta é tornar os produtos até 30% mais econômicos que os atuais e até 61% na última fase, a partir do fim de 2030. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia calcula em 32 bilhões e 200 milhões de reais a economia acumulada com energia até 2035. O Brasil exportou 515.300 toneladas de frutas no primeiro semestre deste ano, volume 29% maior que o do mesmo período de 2020. O aumento do consumo de alimentos considerados mais saudáveis, ocorrido na pandemia de Covid-19, foi um dos fatores por trás do aumento. O dólar, que torna as exportações brasileiras mais competitivas, também deu impulso aos embarques. A Abra Frutas acredita que as vendas do país ao mercado externo podem alcançar a marca de $1 bilhão até o fim deste ano. Segundo dados da associação, 85% das exportações têm como destino a União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos. A carne mais cara do mundo, que tem preço médio do quilo de R$ 600, pode ultrapassar os R$ 1.000 no Brasil e os 5.000 no Japão. Isso porque o boi Wagyu tem como diferencial a maciez, devido à sua genética associada a uma alimentação rica em amido. E olha só essa foto, uma brincadeira que muita gente acreditou. Depois de tomar a vacina contra a Covid, um designer de Itu, cidade paulista conhecida por ter as coisas em tamanho exagerado, teve a ideia de ampliar o comprovante de imunização e postar nas redes sociais. O que ele não esperava era que, além de acharem que era verdade, a foto pudesse viralizar. Foram mais de 100 mil curtidas e milhares de compartilhamentos em páginas de humor em poucas horas. E veja a seguir, Bolsonaro escolhe o novo advogado-geral da União. E ex-assessor do Ministério da Saúde presta depoimento à CPI da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje, por meio das redes sociais, a nomeação de Bruno Bianco como novo ministro da Advocacia Geral da União.
Desde o início do governo, Bianco atua como secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e, recentemente, foi anunciado como novo secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, pasta recriada na semana passada. Bianco é procurador federal da Procuradoria-Geral Federal. Ele irá assumir o lugar de André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e ainda passará por sabatina no Senado. Munido de um habeas corpus para permanecer calado, o ex-assessor do Ministério da Saúde, conhecido como Ayrton Cascavel, foi ouvido hoje pela CPI da pandemia e afirmou que foi um articulador político no Ministério da Saúde. O empresário e ex-assessor do Ministério da Saúde, Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel, falou nesta quinta-feira à CPI da pandemia. Ele estava protegido por uma decisão que o autorizou a ficar em silêncio em questões que o pudessem incriminar. Nos minutos iniciais, durante a apresentação, Ayrton defendeu a vacinação e disse ter mais de 30 anos de vida pública em cargos de secretarias e fundações, especialmente no estado de Roraima, onde recentemente ocupou a posição de secretário estadual de saúde. Disse que foi em Roraima, durante a Operação Acolhida, realizada pelo governo federal, por conta da imigração de venezuelanos, que conheceu o general Pazuello, de quem mais tarde recebeu o convite para integrar a equipe do Ministério da Saúde. Recebo um telefonema do general Pazuello, que havia assumido a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, me convidando, com poucas palavras, estilo militar, de que estava numa missão e que precisava de alguém que tivesse o conhecimento e articulação política institucional e se eu poderia vir aqui em poucos dias. Eu disse, olha, eu posso dar um pulo e ver o que eu posso ajudar. E assim eu fiz, com meus recursos próprios, peguei o avião e vim para Varzia. O depoente frisou que o convite foi feito enquanto o ministro da Saúde era Nelson Teich e Mandetta deixava a pasta. Cascavel disse que esteve 2 vezes em Manaus e alertou os técnicos do Ministério da Saúde sobre o risco de uma forte segunda onda no estado. E, a partir disso, o plano de enfrentamento da Covid-19 enviou 90 respiradores para o Amazonas. Destacou que não tinha poder de decisão dentro do Ministério da Saúde e que a atividade principal desenvolvida por ele era de articulação institucional e política. A informação nesta CPI é de que Vossa Senhoria atuou na pacificação do acordo com o Instituto Butantan, pelo acordo da Coronavac. É isso? É verdade. Qual foi exatamente o conflito, especificamente, que Vossa Senhoria mediou? O grande problema da vacina brasileira foi a politização. Se politizou essa questão. Se politizou a questão do Butantan. Se politiza, eu vejo, as pessoas não falam da importância da Fiocruz. E ali a interlocução política. Senadores apontam Ayrton Cascavel como nome forte no Ministério da Saúde, chegando a ser o número 2 da pasta durante a gestão de Pazuello, informação que foi negada pelo depoente. Relataram que Vossa Senhoria era uma espécie de ministro de fato, pois agilizava as demandas dos entes subnacionais. Que outras atribuições o general Pazuello terceirizou a Vossa Senhoria? Nunca houve um processo de terceirização de competência. Não foi esse o termo. Quando eu fui assessor especial, efetivamente assessor especial, eu trabalhava na interlocução muitas vezes com parlamentares, com prefeitos, com os secretários de saúde, que criou essa relação. Existe o Fórum dos secretários, Conselho Nacional, o CONAS, os secretários de saúde, eu fiz parte como secretário estadual, então tinha ali uma relação de diálogo permanente. Então foi nessa interlocução da ponta, da base do município, da base da saúde do estado com o Ministério. O que era? O facilitador dessas ações. Para alguns senadores, Ayrton minimizou sua atuação no Ministério da Saúde. A sessão desta quinta-feira também foi marcada pelo protesto de senadores contra a investigação da Polícia Federal que apura o vazamento de informações sigilosas no âmbito da CPI da pandemia.
O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Randolfo Rodrigues, provocou o ministro da Justiça, Anderson Torres. Já o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, disse que vai ingressar com habeas corpus no Supremo para trancar o inquérito aberto nesta quarta-feira. Ontem, esta comissão parlamentar de inquérito recebeu a notícia, a senadora Simone Tebet, de que a Polícia Federal vai instaurar um inquérito contra esta comissão parlamentar de inquérito por eventuais supostos vazamentos de notícias sigilosas. Inquérito contra a comissão parlamentar de inquérito deve saber as autoridades, o senhor ministro da Justiça, e deve saber também a Direção-Geral da Polícia Federal, é inconstitucional e ilegítimo. Então, espero, assim como o Vigia espera pela Aurora, que a Polícia Federal, que o diretor-geral da Polícia Federal, que o senhor ministro da Justiça, informe ainda no dia de hoje que horas será aberto o inquérito contra o senhor presidente da República pela divulgação, aí sim, com todas as digitais, nas suas redes sociais, de um inquérito sigiloso. O Supremo Tribunal Federal afirmou em nota que ainda não recebeu a ação da CPI. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid. Com quase 7 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 5 de agosto, o Brasil aplicou 149.303.750 doses, segundo informações coletadas com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Desse montante, mais de 44 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas. Um lote com 4 mil litros de insumo farmacêutico ativo, que irá viabilizar a produção de 8 milhões de doses da Coronavac, chegou hoje a São Paulo vindo da China. As doses produzidas pelo Instituto Butantan serão destinadas ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde argentino informou que vai combinar as vacinas AstraZeneca e Moderna como forma de complementar a imunização contra a Covid-19. O país enfrenta a escassez de segundas doses do imunizante em meio a temores sobre os altos contágios pela variante Delta. Seguindo as evidências publicadas pelo Reino Unido, combinar a AstraZeneca com a Moderna é uma possibilidade importante para acelerar as segundas doses. O governo estabeleceu a meta de chegar ao final de agosto com pelo menos 60% da população acima de 50 anos com o esquema vacinal completo. Até a quarta-feira, cerca de 16% dos argentinos haviam sido imunizados com 2 doses. O laboratório privado argentino Richmond prometeu fornecer cerca de 3 milhões de doses da Sputnik V antes do final do mês, depois que as primeiras amostras passaram no controle de qualidade. A Argentina registra quase 5 milhões de infecções pelo novo coronavírus e mais de 106 mil mortes pela Covid desde o início da pandemia. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões e 200 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue na liderança e supera até agora a marca de 1 bilhão e 730 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que rompe os 489 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com mais de 348 milhões. O Brasil continua na quarta colocação e hoje ultrapassa os 149 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5 mais, temos uma mudança. O Japão ultrapassou a Alemanha depois de acelerar a campanha de vacinação por conta das Olimpíadas. O país asiático registra mais de 98 milhões de unidades de vacinas aplicadas até agora. A França, o 8º país que mais imuniza contra a Covid no mundo, anunciou que irá administrar uma terceira dose da vacina para as pessoas mais velhas e mais vulneráveis a partir de setembro. Hoje, no país, recomenda-se a terceira dose apenas nos quadros de imunodepressão, caso, por exemplo, de pessoas que receberam um transplante. A farmacêutica Moderna divulgou hoje um comunicado com bons resultados sobre a proteção gerada por sua vacina anti-Covid. A empresa adiantou que testa uma injeção de reforço e que trabalha para desenvolver um imunizante que possa ser armazenado à temperatura de geladeira.
A proteção garantida pela vacina anti-Covid desenvolvida pela Moderna continua forte durante pelo menos 6 meses e a injeção de reforço que está sendo testada gerou uma resposta de anticorpos robusta contra a variante Delta. A vacina anti-Covid da Moderna apresentou uma eficácia de 93% 6 meses após a segunda dose. A empresa também está realizando ensaios clínicos com 3 reforços diferentes e todos produzem altos níveis de anticorpos contra a cepa original do coronavírus e as variantes de interesse, incluindo a Delta. O comunicado da Moderna informa que a farmacêutica espera apresentar neste mês o pedido de aprovação completa à Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, que até agora autorizou apenas o uso emergencial da vacina anti-Covid desenvolvida. O documento também diz que a empresa está trabalhando em um imunizante contra o coronavírus que possa ser armazenado a temperatura de geladeira. E você vai ver daqui a pouco os números sobre a pandemia no mundo. Estados Unidos planejam permitir a entrada de estrangeiros vacinados contra a Covid. As baixas taxas de vacinação contra a Covid e a disseminação da variante Delta, que é altamente contagiosa, fazem com que países da Ásia, principalmente do Sudeste, como Vietnã, Indonésia, Malásia, Tailândia e Mianmar, enfrentem os piores surtos de coronavírus desde o início da pandemia, com um rápido aumento no número de casos e mortes, serviços de saúde sobrecarregados, falta de leitos hospitalares, equipamentos e oxigênio. Já que no Brasil, que vê o número de óbitos em declínio, registrou de ontem para hoje 1.099 mortes por Covid e pouco mais de 40 mil novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. Até esta quinta-feira, o mundo ultrapassou a marca dos 200 milhões e 274 mil casos de coronavírus confirmados e mais de 4 milhões 265 mil mortes em decorrência da doença. Os Estados Unidos são o país mais afetado e registram quase 35 milhões 417 mil casos e um total de 615 mil 260 óbitos. A Índia, segunda nação com maior índice de contaminação, rompeu a marca dos 31 milhões 812 mil diagnósticos. O Brasil contabiliza mais de 20 milhões e 66 mil pessoas que testaram positivo e um total de 560.706 vítimas fatais. A França voltou à 4ª posição do ranking com mais de 6 milhões 298 mil casos registrados. E a Rússia, agora em 5º lugar, passou dos 6 milhões 296 mil diagnósticos desde o início da pandemia. Os Estados Unidos planejam permitir a entrada de estrangeiros que estejam totalmente vacinados contra a Covid. Um funcionário da Casa Branca revelou que o governo do presidente Joe Biden, reconhecendo a importância das viagens internacionais, quer uma reabertura para estrangeiros de forma segura e sustentável. O plano é admitir a entrada de estrangeiros totalmente vacinados contra a Covid-19. Washington fechou as fronteiras para grande parte do mundo para conter a pandemia. Sem detalhar prazos, a fonte acrescentou que vai ser um processo em etapas e com algumas exceções. O governo americano tinha determinado em 26 de julho que manteria restrições às chegadas de estrangeiros, deixando de lado os pedidos europeus. Os Estados Unidos restringiram a entrada de pessoas da União Europeia, Reino Unido, China e Irã por mais de um ano devido à pandemia. A esses países, Washington acrescentou outros, incluindo Brasil e Índia. A União Europeia reabriu para viajantes dos Estados Unidos em junho, exigindo certificados de vacinação ou exames negativos. A medida atende a nações altamente dependentes do turismo, como Grécia, Espanha e Itália, que temem mais um ano de dificuldades. Um enorme incêndio atingiu uma pequena cidade no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, horas depois do pedido das autoridades para que os residentes abandonassem suas casas. A pequena cidade de Greenville, no norte da Califórnia, foi atingida por um enorme incêndio. O fogo se alastrou horas depois do pedido das autoridades para que os moradores deixassem as casas imediatamente. O centro de Greenville foi devastado pelas chamas depois que fortes ventos empurraram o incêndio Dixie naquela direção.
As autoridades já haviam emitido alertas aos moradores da cidade e nas proximidades de Chester, onde ventos de até 56 km por hora atiçaram as chamas de Dixie, o maior incêndio ativo neste momento no estado. O incêndio Dixie está queimando as florestas do norte da Califórnia desde meados de julho. O fenômeno é mais um efeito da crise climática, que tem provocado um calor sufocante e uma seca alarmante. Em meados de julho, a área queimada na Califórnia era de mais de 250% em relação a 2020, que por sua vez foi o pior ano da história moderna do estado. Na Turquia, os incêndios florestais atingiram uma central térmica no sul do país. Os incêndios florestais seguem fazendo estragos nos países mediterrâneos e em regiões próximas. Na Turquia, uma usina termoelétrica no sul do país foi atingida pelo fogo que devasta áreas há mais de uma semana. Bombeiros, policiais e moradores tiveram de fugir do local, já que as chamas se aproximavam do perímetro do complexo próximo à cidade de Milas. Autoridades haviam informado que os tanques de hidrogênio usados para resfriar a central tinham sido esvaziados e que foram cheios com água por precaução. O incêndio foi controlado com 2 aviões hidrantes enviados pela Espanha e helicópteros que despejaram água em regiões montanhosas e residenciais. Mais à tarde, o fogo voltou a ganhar força. As chamas atingiram a usina na segunda semana de incêndios florestais históricos, que deixaram 8 mortos e destruíram extensos pedaços do território turco. Mais de 180 focos de incêndio arrasaram florestas, plantações e áreas habitadas na costa do país, nos mares Egeu e Mediterrâneo. O presidente Recep Tayyip Erdogan, muito criticado pela gestão da crise, dava uma entrevista para a TV quando começou o esvaziamento da usina termoelétrica. A oposição culpa Erdogan por não ter mantido a frota de aviões de combate às chamas e por ter demorado a aceitar ajuda internacional. E a seguir as notícias das Olimpíadas. E ainda, Barcelona anuncia a saída do craque Lionel Messi. Atual campeã mundial, Beatriz Ferreira, está na final do boxe na categoria peso leve, entre 57 e 60 quilos. A baiana de 28 anos derrotou nesta quinta-feira a finlandesa Mira Podkonen em decisão unânime dos árbitros, 5-0. A brasileira que lutou de vermelho dominou a luta do início ao fim e comemorou a vitória com uma pequena dança no ringue. Agora, Bia vai em busca do primeiro ouro olímpico para o boxe feminino do Brasil contra a irlandesa Kellyanne Harrington. Até o momento, o país conquistou apenas um bronze no feminino com a Adriana Araújo em Londres 2012, na estreia da categoria nas Olimpíadas. Caso seja campeã, Beatriz Ferreira irá repetir o feito de Robson Conceição, medalhista de ouro dos leves nos Jogos do Rio. No boxe masculino, Herbert Conceição passou para a final depois de vencer o russo Gles Baxi no peso médio até 75 quilos. E chegou a hora de conferir o quadro atualizado de medalhas desta quinta-feira. A China continua na liderança e acumula 34 medalhas de ouro, 24 de prata e 16 de bronze. Logo atrás estão os Estados Unidos, que já faturaram 29 ouros. Em terceiro, o Japão, que acumula até agora 22 medalhas de ouro. Na quarta posição, uma nova mudança. A Austrália ultrapassou a Grã-Bretanha ao faturar 17 ouros. Já o Brasil está na 16ª colocação, com 16 medalhas no total, 4 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz começou a falar sobre a paciência, que é a capacidade de esperar a resposta de Deus para as nossas vidas. Então eu tenho pedido a Deus muito, que nas mensagens que pregamos, você possa encontrar descanso, uma tranquilidade e acreditar que Deus com certeza está com você, guardando, protegendo, libertando e operando, em nome de Cristo Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que é a paciência. Você sabe o que significa paciência? Segundo o dicionário, é a capacidade de esperar. Olha que coisa interessante aqui. Paciência significa capacidade
de esperar. Não estou dizendo de você cruzar os braços e deixar a coisa acontecer. Não, se Deus quiser vai acontecer. Não é isso não. É você pedir a orientação de Deus, estar aí do outro lado agora, como você está, ouvindo a mensagem, esperando uma orientação de Deus, talvez para uma decisão. Eu já soube de casos de pessoas, lá em São Paulo, uma que veio me procurar, uma pessoa que veio me procurar, uma jovem senhora, e depois, ela veio me procurar depois de ter feito a coisa toda errada. Ela conheceu alguém pela internet, era uma pessoa de outro país, e essa pessoa do outro país, isso naquela época, né, fez um convite para ela, se aceitaria casar com ela. Aí ela foi na igreja, pediu a Deus, meu Deus, o que o Senhor usar o pastor Josias, eu vou fazer. E na minha mensagem, ela me contou depois, a mensagem que ela recebeu de Deus foi mais ou menos, pula fora. Aí eu pergunto a você, ela pulou fora? Ela não pulou fora. E ela foi lá para o país, casou-se com a pessoa e dizendo para mim ali diante de mim, disse que faltava ser escrava. Aí voltou para o Brasil, inventou uma conversa e estava lá, largou o cara lá. Quer dizer, tudo errado. Mas por quê? Porque não teve a capacidade de esperar. Ou quando Deus fala, como eu falei, Deus não dá a resposta que te agrada. Aí a gente puxa a espada e toma a nossa decisão. Aí podemos quebrar a cara. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.